Quando falamos em cuidado diferenciado na saúde indígena, estamos realmente falando de diferença? Ou estaríamos falando de adaptação do outro ao nosso modelo? Hoje, no Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas, o GESM, propomos um estudo de caso crítico situado no Distrito de Saúde Especial Indígena, digamos, Alto do Rio Gesme. Não se trata apenas de discutir acesso à saúde, nem discutir protocolos assistenciais ou indicadores epidemiológicos. Trata-se de problematizar algo mais profundo, a tensão entre a promessa de interculturalidade e a persistência da hegemonia biomédica. A política de saúde indígena no Brasil nasce sob o princípio do cuidado diferenciado. Eu coloquei aqui cuidado diferenciado entre aspas e depois vamos discutir essa expressão. Cuidado diferenciado entendemos como o reconhecimento das especificidades culturais, participação comunitária e articulação com saberes tradicionais. No entanto, na prática cotidiana, o que observamos? Mediação intercultural real ou uma tradução que é assimétrica. Diálogo entre sistemas médicos ou subordinação de epistemologias indígenas à racionalidade biomédica. Será que não estaríamos mantendo a hegemonia biomédica nesse cuidado chamado de diferenciado? Então, esse estudo de caso nos convida a olhar a clínica como espaço de poder. Sempre repito que a semiologia médica não é neutra. O exame físico, a anamnese, a própria definição de sintoma são atravessados por categorias culturais. Quando o indígena descreve seu sofrimento a partir de uma cosmologia própria, estamos diante de um erro conceitual, entre aspas. Ou estamos diante de um outro sistema de inteligibilidade do corpo. Então, a pergunta central que guiará a nossa análise aqui é simples, um tanto radical, mas simples. É possível praticar o cuidado diferenciado dentro de uma estrutura que continua operando sob a hegemonia biomédica, do modelo biomédico? Então, este vídeo não pretende oferecer respostas prontas. E aqui eu coloco para os meus alunos da disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Eu quero propor deslocamentos. Deslocar o olhar clínico exclusivo, deslocar o lugar do saber, deslocar a posição de quem interpreta. Porque talvez o verdadeiro desafio não seja o indígena compreender o nosso sistema de saúde, nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, mas ensinar o SUS a reconhecer que não é um sistema, não é o único, aliás, não é o único sistema legítimo de cuidado. Então, vamos começar. Então, eu vou colocar aqui, que é esta aqui. A situação problema colocada é a seguinte: uma mulher indígena chega à unidade de saúde no território do Alto Rio Gesme. Ela não começa descrevendo dor, febre ou um sintoma
localizado. Ela diz que está com o espírito enfraquecido desde que um certo conflito, ocorreu na sua comunidade. E o profissional registra no prontuário queixa inespecífica, solicita exames laboratoriais, ato contínuo e prescreve um medicamento sintomático. Diz que ela retorne, orienta o retorno, mas ela não retorna. Então, o que aconteceu aqui? Foi uma falha de adesão? Foi uma dificuldade de acesso? Foi uma falha de escuta? Ou estamos diante de algo mais profundo, mais crítico? Um desencontro entre sistemas de conhecimento. Então, é com essa cena que colocamos aqui a discussão do que propus neste vídeo, entre o cuidado diferenciado e a permanente hegemonia biomédica. Porque o que se revela aqui isso é no contexto de um distrito sanitário especial indígena, determinado, que denominei Alto Rio Gesme, não é apenas um problema assistencial, é uma manifestação concreta do que chamamos de colonialidade do saber dentro da prática médica. E a colonialidade do saber opera quando um sistema de conhecimento, no caso biomédico ocidental, se impõe como único, como universal e legítimo, classificando outras racionalidades como crença, como superstição, como dado irrelevante que não tem importância. Quando a narrativa do, entre aspas, espírito enfraquecido é traduzida como um sintoma inespecífico, não estamos apenas simplificando, estamos hierarquizando saberes. A Política Nacional de Saúde Indígena fala em cuidado diferenciado e reconhece especificidades culturais, cosmologias próprias, sistemas tradicionais de cura. Mas precisamos perguntar, na prática cotidiana, esse cuidado é realmente diferenciado ou continua submetido à antiga hegemonia biomédica? E aqui entra um segundo conceito central na nossa discussão: racismo institucional. Não se trata de intenção individual, mas de estruturas que produzem desigualdade. Então, quando protocolos ignoram a mediação cultural, quando decisões terapêuticas desconsideram cosmologias indígenas, quando a escuta clínica não reconhece o valor epistêmico da narrativa do paciente, o sistema reforça assimetrias históricas. Então, o que vemos, então, não é apenas um problema de comunicação, um problema comunicacional. É um conflito epistemológico e político. A semiologia que nós aprendemos na nossa disciplina de semiologia médica, anamnese, exame físico, formulação diagnóstica, ela foi construída dentro de uma matriz ocidental que define o que conta como evidência, o que conta como doença e o que conta como verdade clínica. Isso não a invalida, mas exige uma consciência crítica. Então, a pergunta que orientará a nossa análise é direta e até, de certa maneira, desconfortável. É possível praticar interculturalidade real dentro de uma estrutura que permanece epistemologicamente monocultural? Porque no encontro entre sistemas médicos,
existe a medicina tradicional indígena. Então, há um encontro entre sistemas médicos, é intercultural. Não está em jogo apenas o corpo biológico, está em jogo o reconhecimento do outro como sujeito de saber, e um saber que não é menos válido do que o nosso, do nosso conhecimento técnico biomédico. Então, se olharmos para o plano normativo, existe uma proposta clara, porque existe uma política pública, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que foi instituída por essa portaria 254/2002 do Ministério da Saúde. Então, existe aí um princípio estruturante do chamado cuidado diferenciado. E que conceito é esse? Esse conceito implica respeito às especificidades socioculturais dos povos indígenas, articulação entre saberes biomédicos e sistemas tradicionais de cura, participação comunitária nas decisões em saúde, né, da comunidade e das comunidades indígenas, e organização territorial por meio dos distritos sanitários especiais indígenas, os DISEIs. E o subsistema, o SAS e SUS, né, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, foi criado dentro do SUS, justamente para garantir esse arranjo organizacional específico e reconhecendo que a universalidade formal não era suficiente para assegurar equidade real. Então, o Programa Nacional de Atenção à Saúde Indígena afirma que a atenção deve ser integral, intercultural, territorializada e com participação social por meio dos conselhos distritais de saúde indígena, os CONDISE. Então, normativamente, o Brasil reconhece que os povos indígenas não podem ser atendidos apenas pelo modelo biomédico convencional. O próprio texto da política afirma a necessidade de incorporar práticas tradicionais quando compatíveis com a segurança clínica e respeitar a organização sociopolítica das comunidades. Mas aqui surge a atenção central desse estudo de caso. Se o arcabouço normativo já reconhece a interculturalidade como princípio, por que ainda observamos conflitos terapêuticos, abandono de tratamento, judicializações e desconfiança institucional? Acho que a resposta não está na ausência de norma, mas na distância entre norma e prática. Então, o DISEI, o Distrito Sanitário Especial Indígena, foi concebido como espaço de mediação intercultural. Mas quando as equipes são formadas principalmente sob a lógica biomédica tradicional, quando não há mediadores culturais suficientes, ou quando os próprios profissionais não compreendem a forma de atender e de ajudar a pessoas indígenas que estão nesse contexto, aí o que vai acontecer é que, além dessa questão que eu estava lembrando e agora foi que me ocorreu, que também tem a questão da rotatividade profissional. Muitas vezes a rotatividade profissional nos DISEIs é grande, é muito alta. E, por outro lado, quando o financiamento é instável, vai se manter a
estrutura clínica hegemônica, porque eu estava pensando, quando falta a competência cultural dos profissionais que estão ali no DICEI, mas eu penso, isso também tem por trás um pano de fundo que também é complexo, que é a alta rotatividade de profissionais e também o financiamento não é algo estável. Né? Então, aí, o que é que acontece? Isso favorece que tenhamos profissionais sem essa competência cultural. E, além disso, a própria política nacional de atenção à saúde indígena reconhece a necessidade de articulação intersetorial, território, saneamento, alimentação, proteção ambiental, porque saúde indígena não pode ser dissociada de território, de cosmologia. Mas, na prática, as ações, geralmente, elas se reduzem a um atendimento ambulatorial clínico. Então, nós retornamos àquela pergunta central. O cuidado diferenciado está operando como transformação cultural ou como uma categoria normativa que não altera o núcleo epistemológico da clínica? Então, esse caso que trouxe, né, do DICEI do Alto Rio Gesme, nos permite, Alto Rio Gesme é um nome fictício, só para destacar. Então, esse caso nos permite observar exatamente esse ponto de fricção, de tensão, entre o desenho político, que reconhece a diversidade, e a prática clínica, que ainda opera sob monocultura do saber. Então, é nesse intervalo entre norma e cotidiano, na prática, que a interculturalidade pode se fortalecer ou então se esvaziar. E é nesse intervalo que precisamos posicionar nossa reflexão crítica. Se o Programa Nacional, o PNASP, estabelece o cuidado diferenciado como princípio normativo, a pergunta que surge é a seguinte: qual é o instrumento formativo capaz de torná-lo operativo na prática cotidiana? É aqui que entra o conceito de competência cultural, que foi também tema de uma das nossas aulas nesse semestre. Tradicionalmente, a competência cultural é definida como a capacidade do profissional de saúde de reconhecer, de compreender e respeitar diferenças culturais no cotidiano, no cuidado clínico cotidiano. Isso inclui sensibilidade às práticas e às crenças tradicionais, comunicação intercultural, adaptação da conduta terapêutica, escuta qualificada, e no contexto de saúde indígena, da saúde indígena, a competência cultural significaria, por exemplo, reconhecer que a etiologia da doença, do problema que o paciente traz, pode integrar dimensões espirituais. Então, é preciso dialogar também com lideranças tradicionais, considerar itinerários terapêuticos não biomédicos e evitar patologizar práticas culturais. Mas há um risco, porque, se entendida apenas como habilidade individual do profissional, a competência cultural pode se tornar uma ferramenta superficial, um checklist de boas intenções que não altera o sistema de atendimento, não altera a estrutura institucional. E é exatamente aqui que a análise, por exemplo, do contexto, vamos chamar de DICEI, como eu disse, do Alto Rio Gesme, então aí precisamos nos aprofundar no contexto, porque o problema não é apenas se o médico conhece a cultura indígena. O problema é se o sistema permite que essa cultura tenha legitimidade epistêmica. Por isso, autores contemporâneos propõem ampliar o conceito para a competência cultural. Competência cultural deslocando o foco do indivíduo para a instituição,
da atitude para a política pública, do comportamento cultural para as relações de poder. E no caso do Programa Nacional de Atenção à Saúde Indígena, a norma já reconhece o cuidado diferenciado. Mas se as equipes são formadas sob uma matriz biomédica monocultural, se não há um financiamento adequado para mediadores indígenas, se não há profissionais com um desenvolvimento, né, de interculturalidade, se a gestão privilegia indicadores quantitativos sem incorporar critérios interculturais, então a competência cultural individual é insuficiente. O que está em jogo é a coerência entre a norma jurídica, a formação profissional, a organização institucional e o reconhecimento epistemológico. E aqui se revela o ponto mais delicado. A colonialidade do saber não desaparece com a criação de uma política pública. Ela pode permanecer operando silenciosamente dentro da prática clínica, mesmo sob o discurso de interculturalidade. Portanto, articular a política pública e competência cultural significa perguntar: estamos formando profissionais capazes de dialogar com outros sistemas de medicina tradicional? Ou estamos treinando agentes de adaptação cultural para que o outro se ajuste ao modelo biomédico? Então, o Dissei Alto do Rio Gesme, que é fictício, mas eu estou me espelhando, digamos assim, me referindo ao que acontece nos Disseis, em alguns Disseis, né, aí pelo Brasil. O cuidado diferenciado só se realiza quando a competência cultural deixa de ser um atributo apenas individual e passa a ser um compromisso institucional. E isso exige mais do que sensibilidade. Exige redistribuição de poder simbólico dentro da clínica. É nesse ponto que a discussão deixa de ser apenas técnica e se torna profundamente ética e política. Mas mesmo a noção de competência cultural ainda pode carregar um risco, o de supor que, uma vez reconhecidas as desigualdades institucionais, bastaria reorganizar fluxos, protocolos e indicadores. É nesse ponto que emerge um conceito ainda mais desafiador, que nós já mencionamos em encontros passados: a humildade cultural. Porque, diferentemente da competência cultural, que pode sugerir que alguém aprendeu a lidar com determinada cultura, a humildade cultural parte de um outro pressuposto, de que não é possível dominar plenamente o universo simbólico do outro. Então, humildade cultural implica reconhecer 3 dimensões essenciais: a assimetria histórica entre sistemas de conhecimento, a incompletude do próprio saber, a necessidade, que é permanente, de autoavaliação crítica, e, no contexto de um determinado DICEI, como esse que estamos considerando aqui de forma fictícia, a humildade cultural significa que o profissional não se posiciona como intérprete final da verdade clínica. Ele reconhece que seu modelo explicativo é um entre outros modelos explicativos. E isso não relativiza a ciência biomédica, mas relativiza a pretensão, né, da ciência biomédica de ter uma universalidade absoluta. Então, humildade cultural desloca o eixo da pergunta, em vez de como eu aplico o meu protocolo a essa cultura, e passa a ser como eu construo, junto com essa comunidade, um plano de cuidado que dialogue entre sistemas. Então, percebam a diferença. Competência cultural pode ser
treinamento. Humildade cultural é postura ética. E é aqui que a articulação com a política nacional se torna ainda mais relevante. A política fala em participação social, controle social, por meio, né, dos condizes. Articulação com práticas tradicionais. Os condizes são os conselhos de saúde indígena. Então, é preciso articular com práticas tradicionais. Tudo isso pressupõe que o sistema biomédico esteja disposto a escutar, a negociar. Então, sem humildade cultural, o cuidado diferenciado corre o risco de se tornar apenas uma adaptação cosmética, uma maquiagem, onde a cultura é tolerada, mas não reconhecida como produtora legítima de conhecimento. E então retornamos àquela cena inicial. Quando a mulher indígena diz que seu espírito está enfraquecido, a resposta técnica pode ser investigar sintomas físicos, mas a resposta com humildade cultural é perguntar: o que significa para você e para a sua comunidade estar com o espírito enfraquecido? Essa pergunta não é apenas clínica, ela é ético-política. Por quê? Porque ela redistribui o lugar do saber. Humildade cultural exige isso, que o profissional aceite uma condição de aprendizado que é contínuo, é um processo. Como a gente sempre repete quando o tema das nossas reuniões é de competência cultural. É um processo, é um contínuo. Não se trata de saber tudo sobre cosmologias indígenas ou de outras culturas. Trata-se de reconhecer que o encontro clínico é um espaço de negociação intercultural. Então, e talvez esse seja o ponto mais transformador dessa discussão, porque o cuidado diferenciado não depende apenas de diretrizes normativas, nem apenas de competência técnica. Ele depende da disposição de reconhecer que o outro não é objeto de intervenção. É um sujeito epistêmico que tem seus saberes. Quando essa disposição se torna uma prática institucional, então a interculturalidade deixa de ser discurso e passa a ser experiência. Então é exatamente essa passagem do discurso à prática que esse caso aqui que estamos discutindo nos desafia a analisar criticamente. E se trouxermos essa discussão para o campo da semiologia, o debate se torna ainda mais concreto. Por quê? Porque a semiologia é, antes de tudo, linguagem. E na anamnese que decidimos colocar, né, essa comunicação, nós decidimos o que é sintoma. É na escuta que a gente hierarquiza o que é relevante. E na formulação diagnóstica que vamos traduzir a narrativa do paciente em categorias biomédicas. Então, a pergunta inevitável é a seguinte: a semiologia que praticamos é intercultural ou é monocultural? Então, humildade cultural aplicada à semiologia significa reconhecer que a anamnese não é apenas coleta de dados, e nem é só coleta de dados objetivos. Ela é um espaço de negociação simbólica. Quando o paciente indígena fala de espírito enfraquecido, a tendência nossa, biomédica, que está arraigada na nossa cosmovisão, é converter imediatamente essa expressão em depressão, ansiedade, transtorno adaptativo ou queixa inespecífica, como foi o caso aqui na situação relatada. Mas humildade cultural exige um passo bem maior, que é anterior também. É que antes de traduzir, a gente precisa compreender. E isso transforma a própria técnica semiológica.
A anamnese deixa de ser apenas interrogatório dirigido e passa a ser escuta interpretativa. Então, o médico deixa de operar apenas como decodificador e passa a atuar como mediador de sentidos. Então, percebam isso. Então, claro que isso não elimina o raciocínio clínico, mas, pelo contrário, esse raciocínio clínico ele se torna mais sofisticado ainda, porque agora o médico precisa operar em dois planos simultaneamente. O plano biomédico, fisiopatológico, esse que discutimos sempre aqui no nosso canal, e o plano simbólico, que é cosmológico e cultural. Então, essa dupla escuta vai ampliar muito a nossa capacidade diagnóstica. Então, não significa que vamos deixar de lado o nosso raciocínio clínico. Pelo contrário, ele vai ficar melhor. Porque a humildade cultural na semiologia implica 3 deslocamentos fundamentais. Primeiro, reconhecer que nem toda narrativa pode ser imediatamente traduzida em um código diagnóstico, em um CID. Não pode. E depois, segundo, aceitar que categorias nativas têm coerência interna e produzem efeitos reais sobre o corpo e a experiência. E ainda, digamos, terceiro lugar, admitir que a clínica é sempre situada historicamente e que o saber biomédico não está fora das relações de poder. Então, no nosso DICEI aqui, auto-Rio-GESM, isso significa o quê? Que a consulta não pode ser apenas a aplicação de protocolo, de diretrizes. Ela precisa ser encontro intercultural. E aqui está o ponto mais delicado. A hegemonia biomédica pode operar de forma invisível dentro da própria semiologia, a semiologia nossa de cada dia. Quando o médico decide unilateralmente o que conta como evidência válida. Então, humildade cultural não elimina a nossa responsabilidade clínica. Ela impede o fechamento prematuro dos sentidos no nosso diálogo com o paciente. Ela exige que o médico tolere a ambiguidade. E essa tolerância é profundamente humanística. Aqui no nosso grupo é disso que nós tratamos. Semiologia e humanidades médicas. Então, na prática, isso pode significar perguntar como a comunidade interpreta determinada queixa, determinado sintoma, determinado problema. Reconhecer a presença de pajés ou agentes tradicionais nesse itinerário terapêutico. E, além disso, construir um plano de cuidado que não invalide práticas culturais seguras. Isso é essencial. E admitir também limites do próprio conhecimento, sobretudo, né, nessa cosmologia. Né? Então, quando a semiologia incorpora humildade cultural, ela deixa de ser apenas técnica de coleta de dados, uma técnica mecânica de coleta de sinais e sintomas. Ela se torna exercício de alteridade. Saber que o outro é diferente. Admitir e aceitar a diferença que existe no outro. E talvez seja aqui que o nosso grupo de estudos em semiologia e humanidades médicas encontra sua razão de ser. Porque ensinar semiologia não é apenas ensinar a palpar, a auscultar, a interrogar. É ensinar a reconhecer o outro como sujeito de linguagem, de mundo e de saber. Então, aqui no DICEI auto-Rio-GESM, a questão não é apenas se o diagnóstico está correto, é se o encontro clínico foi verdadeiramente intercultural. E essa pergunta redefine o próprio significado do que seja cuidado. Talvez seja aqui que possamos encerrar, não como uma resposta, mas como uma responsabilidade.
O caso aqui que nós colocamos nos mostrou que a tensão entre cuidado diferenciado e hegemonia biomédica não é abstrata. Não é. Ela acontece na consulta, no prontuário, na decisão terapêutica, no silêncio do paciente que não retorna, que simplesmente não volta. Então, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas estabelece diretrizes, e essas diretrizes são muito claras. Fala em interculturalidade, em participação social, em respeito às cosmologias. Mas nenhuma norma por si só transforma a prática clínica. A transformação ela acontece quando a semiologia deixa de ser apenas instrumento técnico e se torna espaço ético e de encontro. Ou melhor ainda, espaço ético-político, né, do encontro intercultural. Então, a humildade cultural nos lembra que o médico não ocupa um lugar exclusivo da verdade, né? Vamos chamar da verdade, como se existisse uma verdade única. Competência cultural é importante, mas é preciso que a gente lembre, é essencial lembrar, que competência estrutural nos lembra que não basta boa intenção individual, é preciso alterar as condições institucionais do cuidado. E a crítica à colonialidade do saber nos alerta que a neutralidade científica pode ocupar hierarquias históricas. E talvez, né, a pergunta que permanece não seja como ensinar o indígena a compreender o SUS, mas sim como formar profissionais e instituições capazes de reconhecer que existem múltiplos modos que são legítimos de compreender corpo, doença e cura. Então, o cuidado diferenciado só se concretiza e só ganha lugar na prática quando há redistribuição simbólica de poder dentro da clínica, quando o outro deixa de ser objeto de intervenção e passa a ser interlocutor de saber. Isso exige algo mais profundo do que protocolos. Exige deslocamento. Deslocamento de quê? Do nosso olhar. Deslocamento do lugar do saber, deslocamento da própria identidade profissional. Então, se a semiologia, a própria etimologia de semiologia é linguagem, que tipo de linguagem nós queremos praticar? Uma linguagem que traduz e encerra, ou uma linguagem que escuta e negocia? Quando eu falei traduz, eu quis dizer traduz para a nossa cosmovisão, e não a cosmovisão do outro, né? Deixando de lado a alteridade. Então, esse DICEI não é apenas um território sanitário, é um território epistemológico. E o modo como o habitamos, como clínicos, como educadores, revela o tipo de medicina que nós estamos dispostos a construir. Então, o verdadeiro cuidado diferenciado precisa começar quando reconhecemos que a diferença não é um problema a ser corrigido, é uma condição a ser acolhida. Então, sigamos refletindo. Então, até o próximo vídeo. Esse foi semiologia, mas semiologia agregada à humildade cultural. Então, até o próximo vídeo. Continue aqui passando no nosso canal para ver os novos posts, os novos vídeos que colocamos periodicamente aqui para nossos estudantes, mas não só nossos estudantes que nós conhecemos, aqueles que nós encontramos presencialmente lá na universidade, mas os estudantes que passam por aqui, estudantes de outras universidades, estudantes de outras regiões aqui do nosso mega diverso país. Então, continue nos acompanhando.
E comente aqui, comente o que é que você achou desse caso que trouxe e o que é que você acha? Você já vivenciou uma situação semelhante que tem tanto essa conotação intercultural tão forte? E comente aqui, deixe o seu comentário. E então até o próximo.